a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 26. Segundo Crônicas, capítulo 26. Hoje de manhã eu falei sobre o rei Amazias, o coração enganoso, e agora eu quero falar sobre o filho dele, o rei Uzias, o coração orgulhoso. A nossa série de ministrações, lições reais. Segundo Crônicas, capítulo 26. Os irmãos me acompanhem na leitura. Leamos a palavra de Deus. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maasés, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça, arco e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos campos, para tirarem flechas e grandes pedras, e a sua fama voou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e isso não será para a tua honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais aos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E Uzias dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque eles disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Está aí, história do rei Uzias, uma narrativa tão clara, tão profunda,
que só de lermos, sem muita explicação, a gente já consegue perceber a trajetória desse homem. Tem um ditado popular que diz que não importa como nós começamos, o que importa é como nós terminamos. Já ouviu isso? Eu acho que esse ditado não é muito justo, porque quando uma coisa começa mal, começa errado, provavelmente vai terminar mal. E nós lemos a história do rei Uzias, vemos o legado que ele recebeu de seu pai Amazias, falamos isso de manhã. Um homem que Deus o engrandeceu, deu capacidade, deu posses, deu sabedoria, boa administração. Mas o cronista, quando registrou a história do pai de Uzias, diz que ele não amava o Senhor com inteireza de coração. Mesmo fazendo algumas coisas certas, Amazias não tinha o coração totalmente voltado para Deus. E hoje de manhã nós falamos sobre as consequências que ele teve por não ser uma pessoa sincera diante de Deus. Uzias recebe o legado do pai, Uzias sabe das coisas boas e das coisas ruins que o pai dele fez. Uzias tem uma boa percepção sobre o que é o reinado, tem uma boa experiência, está bem estruturado para isso, é um homem extremamente inteligente, capaz para fazer aquilo que Deus o levantou para fazer. Mas em um determinado momento, a fama de Uzias é tão grande, ele fica conhecido em tudo que é lugar, inclusive até no Egito. Diz que a sua fama voou, foi uma carreira quase que meteórica, ao ponto de Uzias se sentir capaz de fazer até o que Deus não chamou para fazer, que é a função religiosa, que era a função de sacerdote. Embora ele fosse da descendência de Davi, Uzias não era chamado para oferecer sacrifícios, para queimar incenso, para entrar no templo fazendo a função sacerdotal. Ele era chamado como um estadista, como um líder, como um rei, como alguém importante na administração da nação. Por isso, meus irmãos, vendo essa vida marcada por coisas boas e coisas ruins, nós vamos então extrair desse capítulo 26 algumas lições que são importantes para nós. E para ficar mais fácil para nós compreendermos a trajetória do rei Uzias, eu vou separar em algumas fases. Eu acho que vai ficar melhor para a gente compreender. Então a gente vai dividir o reinado de Uzias assim, em 3 estágios. O primeiro estágio, eu vou chamar de o estágio do respeito, que vai da obediência de Uzias até sua ascensão, seu crescimento. O segundo, eu vou chamar de o estágio do orgulho, que vai do respeito de Uzias e a sua permanência no reinado. E o terceiro, o estágio do declínio, que vai do orgulho de Uzias à sua desobediência a Deus. Então vamos lá, observando, e eu quero começar no verso 2, falando um pouquinho sobre esse estágio do respeito de Uzias, como ele foi respeitado e como o cronista apresentou o rei Uzias, como alguém que obedeceu a Deus, como alguém que ascendeu ao poder e, como consequência, recebeu grande respeito. Veja, o verso 2 diz que Uzias edificou a Elote e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com os seus pais. A construção de Elote era um sinal da bênção de Deus na vida de Uzias e também um sinal da sua grande capacidade administrativa. Então, Uzias mostrou que, como rei, ele era muito promissor. Ele era alguém que marcaria a história do povo de Deus. E Deus está confirmando isso. Então, ele se dispõe a obedecer a Deus. E o primeiro sinal é que Deus faz um avanço territorial, uma questão geográfica aqui. E, consequentemente, o comércio se fortalece, a economia da nação se fortalece e Uzias começa a mostrar as suas grandes qualidades. Tanto que nunca houve no reinado uma prosperidade tão grande como houve no reino de Uzias, exceto no período de Salomão. Para vocês verem, quando você tem um líder de uma nação que consegue melhorar a economia de uma nação, as pessoas tendem a confiar naquele líder. Não é assim? Em qualquer país é desse jeito. Pegar o Brasil, que é uma república, nós temos um presidente, se a economia vai mal, as pessoas desanimam da liderança. Se a economia melhora, as pessoas se animam. Aqui não é diferente. Uzias é um bom gestor e Uzias mostra a sua capacidade e visão administrativa. No verso 4, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, o seu pai.
O cronista, quando registra a vida de Uzias, ele toma as características boas de Amazias, o pai de Uzias, e ele diz que Uzias, ele seguiu, na regra, aquilo que Amazias havia feito que era bom. Então ele é um homem inteligente. Ele sabe que obedecer a Deus é o correto a fazer, principalmente para um líder de uma nação. E ele começa a ter uma ascendência, começa a ter um crescimento. E essa comparação com o pai dele é exatamente o objetivo de dar a atenção a fazermos as coisas certas. Então, extraindo uma lição muito prática para nós, se nós desejamos ter uma vida próspera, abençoada, não confunda isso com triunfalismo, mas uma vida correta, é necessário obedecer a palavra de Deus. Sem obediência não existe prosperidade. Infelizmente, na nossa cultura, a palavra prosperidade é sempre vista como algo financeiro. Mas a prosperidade, eu gostaria que você a visse no aspecto de realização e satisfação na glória de Deus. É você estar satisfeito com tudo aquilo que Deus faz, sendo que o que Ele faz é revelar a sua vontade e manifestá-la de tal forma que nós tenhamos satisfação nisso. Então, obedecer a Deus é fundamental. No verso 5, porque deu-se a buscar a Deus, ele buscou ao Senhor. Ele se dispôs a entender a vontade de Deus. E ele tinha uma referência de espiritualidade. Ele soube a quem procurar. Ele se voltou para o sacerdote Zacarias. Zacarias é um homem muito importante nesse cenário. É filho do sacerdote Joiada, que já tinha um histórico bom sobre a nação. E diz o texto que Zacarias era um homem entendido nas visões de Deus nos dias em que buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar. Ele ouviu a pessoa correta. Muitos reis padeceram porque tinham maus conselheiros. Muitos reis padeceram porque seguiram o desejo do próprio coração. Muitos reis perderam a capacidade de reinar porque faziam aquilo que eles achavam que deveria ser feito e não ouviam os profetas de Deus, não ouviam a instrução dos sacerdotes, daqueles que recebiam a palavra revelada do próprio Deus. Mas Uzias estava sim disposto a cuidar da sua devoção pessoal, a entender a vontade divina, e ele então começou a buscar a Deus e ele ouviu o sacerdote Zacarias. Ele tinha ouvidos para entender a mensagem que Deus trazia para ele. Agora, irmãos, há uma fase de ascensão. Por causa dessa postura de Uzias, ele começa a crescer, o seu reinado começa a crescer, e ele começa a adquirir muito respeito. Vejam, o verso 6 diz que ele saiu contra os filisteus. Se você não ler a história e o envolvimento dos filisteus em combate com o povo de Israel, você não vai entender o que significa essa observação do cronista. Sair contra os filisteus era algo que só poderia vir de Deus. Porque historicamente, os inimigos do povo de Deus eram exatamente os filisteus. Se você ler o Antigo Testamento, as narrativas, você vai perceber quantas e quantas vezes os filisteus venceram o povo de Deus. O sofrimento que eles trouxeram sobre a nação. Vejam, os filisteus se instalaram na terra prometida, na terra de Canaã. O objetivo dos filisteus era ficar junto ao mar Mediterrâneo para que eles pudessem avançar e conquistar o Egito. E eles estavam instalados na terra que Deus havia prometido para o seu povo. As campanhas militares de Uzias sugeriam exatamente avançar, ganhar espaço pelo acesso do mar Mediterrâneo. Então isso significava que ele pretendia neutralizar a força militar dos filisteus. O que mostrou para a nação que Uzias era um grande estrategista militar. Os filisteus eram inimigos antigos dos hebreus. Durante muito tempo, eles foram o único povo que sabiam fabricar armas. E eles perseguiam o povo de Deus. Os filisteus, por exemplo, entulharam os poços que os servos de Abraão cavaram. Isso por causa de inveja.
fazendo o povo ter necessidade de água num período de grande escassez. Golias, um personagem muito antigo, era um filisteu. Foi derrotado por Davi. No tempo dos juízes, quando os judeus não tinham rei, os filisteus sempre estiveram lá para fazer sofrimento ao povo de Deus. Sansão, que foi um grande juiz, cheio do Espírito Santo, um homem forte, poderoso, caiu porque foi seduzido por uma mulher do povo filisteu. Dalila vinha dos filisteus. Vejam que no tempo de Samuel, os filisteus roubaram a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. O primeiro rei levantado sobre Israel, quando terminou o período da teocracia e começou então o período da monarquia, que foi o rei Saul, ele foi morto pelos filisteus. O rei que o povo pediu. Então, quando diz que Uzias avançou e guerreou contra os filisteus, o cronista está dizendo que Uzias era um grande estrategista. Uzias era um homem de prestígio. Uzias estava marcando um novo momento na história do povo de Deus. Aí no verso 6, diz que ele quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod. Ora, a cidade de Gate era uma metrópole, era uma região muito grande, era conhecida como uma confederação filisteia, era o centro de desenvolvimento, de organização militar, era uma espécie de quartel-general. Então, avançar sobre Gate simbolizava a vitória do povo de Deus. Jabne era uma cidade subserviente aos filisteus, e toda vez que eles iam para a batalha, eles tinham o auxílio do exército daquele povo, porque eles estavam sob o jugo dos filisteus. E Asdod era o centro da idolatria, era o controle religioso do paganismo da época. Então, Uzias alcançou muito prestígio. Uzias foi um homem extremamente poderoso. Uzias era uma referência para o povo de Deus. No verso 7, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Gurbaal é uma cidade que era habitada pelos árabes e os meunitas eram uma tribo que vivia no deserto de Edom. Ambos eram inimigos do povo de Deus. Uzias venceu a todos. Ganhou o território, avançou militarmente, fortaleceu o seu reino e ele se torna imbatível. Consegue imaginar isso? Um homem extremamente poderoso, um homem que as pessoas ficavam impressionadas por ouvir o seu nome, Uzias, o grande gestor, Uzias, o grande estrategista. Verso 8, e os amonitas deram presentes a Uzias. O seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Judá e a tribo de Amon, já havia pelo menos um século que eles não tinham mais comunhão. Ele conseguiu unir as tribos. A última vez que Amon e Judá se uniram foi para vencer os edomitas, isso há mais de 100 anos. E ele consegue fazer essa união ao ponto dos amonitas darem presentes a Uzias. Eles tinham prestígio, respeito e admiração. Aqui eu lembro da rainha de Sabá. Quando foi visitar o rei Salomão, ouviu sobre a grandeza de Salomão, o texto bíblico diz que ela levou muitos presentes para Salomão. Era uma forma de demonstrar admiração. Portanto, se você admira alguém, presenteie. Os reis faziam isso, as pessoas faziam isso. Às vezes a gente vê, quando um embaixador ou quando um líder de uma nação vai num outro país, como ele é recebido, geralmente eles dão lá uma lembrança, um presente para a pessoa. Era uma forma de demonstração de respeito, de admiração. E Uzias recebe presente da tribo de Amon. Olha como ele consegue prestígio. Verso 9, edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou, e também edificou torres no deserto. Existem fontes arqueológicas que mostram evidências claras de que existiam torres no deserto na época de Uzias. Essas torres, elas tinham funções importantíssimas, porque nessas torres ficavam os vigias,
que olhavam para quando os inimigos iam avançar contra a nação, e também ficavam aqueles que guardavam os animais, o gado, contra os animais perigosos que poderiam atacar o rebanho. Então, a construção dessas torres eram estratégicas. Um homem de boa gestão, um homem de boa referência, obediente a Deus, que tinha o conselho de Zacarias, que era um sacerdote entendido nas visões de Deus, um homem poderoso militarmente e economicamente. Quem não queria um rei assim? E está lá a fama de Uzias. Todo esse registro é para mostrar a capacidade de Uzias. Como se só isso aqui já não bastasse, Uzias também era um grande economista. Pasmem, ele entendia de economia. Uzias, verso 10, cavou muitos poços porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Ele traçou um planejamento econômico, sabendo de períodos de crise, e o agronegócio potencializou a nação. Que homem! Que admiração que o povo tinha por Uzias. Para vocês terem uma ideia, Uzias era tão amado e tão respeitado que Isaías capítulo 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe por que Isaías faz essa referência? Primeiro porque Isaías é um profeta que tem acesso aos lugares reais. Ele era de um homem de muito prestígio, um príncipe. Ele não era um profeta como muitos outros, que andava pelos campos, pelos vales, mal vestido. Isaías era um homem muito bem instruído. O povo ficou em desespero quando Uzias morreu. O povo ficou sem orientação. Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor se revelou a ele sentado num alto e sublime trono. Por quê? Uzias morreu, mas Deus continua governando. Então a esperança do povo estava em Uzias. Quando Uzias morreu, Isaías falou assim: Deus continua no trono. E o trono de Deus é alto e sublime. É a ideia de transcendência e imanência. Deus que está além das nossas perspectivas, é o Criador de tudo, mas também está conosco. Verso 11 ao 14, tem uma relação da força militar. Até hoje, as nações são respeitadas e temidas pela sua capacidade militar. Pode ver que grandes potências investem muito recurso em poder militar. Agora veja, do verso 11 ao 14, olha o registro que nós temos. Um exército de homens destros na guerra, que saíam em tropa, segundo a resenha do escrivão. Era uma escola de guerra, um planejamento estratégico militar. Havia tudo muito bem elaborado. Diz que ele tinha 2.600 chefes dos pais, ou seja, chefes de governo. Hoje nós temos no Brasil 22 pastas ministeriais, 22 ministros. Uzias tinha 2.600. Olha a potência administrativa desse homem. Esses que o auxiliavam eram responsáveis pelo exercício dos poderes. Ele tinha 307.500 guerreiros com força belicosa. Homens que eram superiores aos demais soldados. Isso aqui não eram todos os soldados. Eram soldados especiais, porque força belicosa eram homens treinados para matar. Era esse o perfil dos soldados, esses 307.000. Homens que eram capacitados e treinados para exterminar os adversários. Não era para prendê-los ou levá-los cativos. Era para pôr o terror mesmo. Veja a força e a agressividade do seu exército. Olha o armamento dele: escudos, capacetes, couraças, arcos, fundas de atirar pedras, máquinas de invenção de engenheiros, na torre que atirava flecha e grandes pedras. Atirar flecha era uma máquina conhecida como balista, era um grande dardo, uma flecha gigante. E atirar pedras é a famosa catapulta. Acredita-se que no período de Uzias foi desenvolvido esse tipo de maquinário. Então não era uma coisa comum. Quando o exército avançava contra Uzias, de repente vinha aquela rocha
voando no meio do povo, ou aquela flecha gigante. Era uma coisa assustadora. Máquina, invenção de engenheiros. Irmãos, nós estamos falando de um período de muitos e muitos séculos. Olha a potência desse homem. Então, o que nós temos aqui é o estágio do respeito adquirido. Por isso que o verso 15 diz assim: e propagou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Hoje, para você ficar conhecido, se for algo assim extraordinário que você faz, você fica conhecido rapidamente, por causa das redes sociais. Você pode falar com uma pessoa do outro lado do mundo em tempo real, ali por uma chamada de vídeo, mas naquele tempo, para alguém ficar conhecido assim, para se espalhar sobre a terra, tinha que ser alguém muito bem elaborado nos seus projetos, muito bem organizado no seu trabalho e com uma boa permanência no reino. E Uzias consegue isso. Só que agora, irmãos, encontra-se um grande perigo. Como é que o coração de um pecador vai lidar com toda essa fama e com todo esse prestígio? Como um homem que recebe uma capacidade tão grande e é tão admirado, vai conseguir lidar com essa fama sem permitir que o seu coração fique orgulhoso? Esse é o nosso grande desafio. Talvez nós não vamos chegar a uma fama e o prestígio de Uzias, mas às vezes nós permitimos que o orgulho ganhe espaço no nosso coração. Às vezes nós agimos de maneira a corresponder os desejos, como eu disse de manhã, de um coração enganoso e que nos leva a uma vida de orgulho. Veja, a insistência no pecado é uma forma de orgulho. A insistência em desobedecer a Deus é o orgulho. É uma rebelião declarada contra a santidade de Deus. Toda vez que eu faço aquilo que Deus reprova, e eu sei que Deus reprova, eu estou insurgindo contra Deus. É como se eu estivesse provocando a Deus e dizendo: Deus, eu faço sim. É como um filho que olha para o pai e aponta o dedo e fala assim: eu faço e você não vai me impedir. É como se nós estivéssemos agindo de maneira tão agressiva, a ponto de dizer para Deus: eu sou muito orgulhoso e eu não me curvo, a minha cervical é enrijecida, eu sou de dura cerviz, eu não consigo me curvar. E nós temos que tomar muito cuidado. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração é muito enganoso e perverso. O nosso coração nos seduz. Por isso que Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração como centro de motivação, de vontades, de desejos. Se nós não nos submetermos à palavra de Deus, se nós não obedecermos a Deus, nós vamos sim corresponder aos desejos do nosso coração. E o nosso coração é sedutor. O nosso coração cria estratégias para nos envolver e sabotar o nosso próprio entendimento. E às vezes nós estamos agindo de maneira tal que nós pensamos assim que aquilo que estamos fazendo agrada a Deus, mas no fundinho do nosso coração a gente sabe que está fazendo algo para agradar a si mesmo, para alimentar o nosso ego, o nosso próprio desejo. Nós vivemos nessa luta constante contra o nosso próprio coração. E esse estágio do orgulho, que surge do respeito à sua permanência no poder, à sua fama, é algo muito difícil. Por quê? Porque Uzias gosta da fama. E ele então começa a agir de maneira politicamente correta. Ele começa a agradar as pessoas. Há um registro em 2 Reis, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uzias sabia do que Deus havia ordenado. E ele tinha poder e autoridade para fazer aquilo que Deus havia ordenado. Mas ele não quis chatear o povo. Ele permitiu que uma parcela do povo
continuasse praticando a idolatria. Ele permitiu que no seu reinado ainda houvesse lugares onde Deus, o nome de Deus era profanado. Tudo isso porque ele foi conivente com a disposição, a idolatria e por causa do orgulho do seu próprio coração. Vejam, meus irmãos, que durante 350 anos depois da morte de Salomão, o povo de Judá continua batalhando contra a idolatria. Desde que Jeroboão, da divisão do reino, ele criou toda aquela estratégia para o povo não ir mais para Jerusalém. E ele alimentou a idolatria e o paganismo, o povo se perdeu. O povo perdeu a referência. E a Bíblia está cheia de orientações. Por exemplo, Moisés, quando registrou o Deuteronômio, ele instruiu o povo: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, tomem muito cuidado. Josué também, que assumiu a liderança quando Deus levou Moisés, ele falou assim: olha, nós vamos entrar numa terra difícil. Vocês precisam se posicionar. Eu e a minha família, a gente já está decidido, nós serviremos ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ir contra essa cultura, esse pensamento hegemônico de que nós somos o centro de tudo. De que nós temos que viver para nós mesmos, de que nós temos que buscar a nossa felicidade a todo custo, de que a felicidade só consiste nas coisas materiais, de que a felicidade se consiste na estética, na beleza do corpo. Irmãos, isso é um lindo engano. A vida passa e passa muito rápido. Nós precisamos compreender a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Veja o verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele percebeu o orgulho, mas ele não lutou contra isso. E o resultado, o seu coração se corrompeu. Ele permitiu a corrupção. E o que ele fez? O texto diz: transgrediu contra o Senhor seu Deus. Por quê? Porque ele achou que agora ele poderia fazer as coisas que Deus não havia ordenado. Ora, por que não? Se eu sou poderoso, eu sou famoso, eu sou inteligente, as pessoas me admiram, eu tenho acesso a todos os lugares. Agora o que me falta é fazer a função de um sacerdote. E ele então entra no templo para queimar incenso no altar. Tem noção? Ele extrapolou todos os limites. Ele fez o que Deus havia proibido, cheio de orgulho. Ele entrou no templo e começou a fazer uma função que não era dele, avançando sobre os limites, desrespeitando aquilo que Deus havia colocado. E Deus era rígido no papel da adoração. Por isso que eu sempre menciono, culto é prestar um serviço de adoração. No conceito hebraico é a avodá. Era toda a liturgia que envolvia o culto veterotestamentário. E Uzias acha que ele pode fazer do jeito dele. Não, eu vou lá e eu vou fazer. E ele extrapola, ele passa dos limites. E então ele é repreendido por tentar exercer uma função sacerdotal. Ele recebe uma repreensão. Por que ele recebe essa repreensão? Porque o povo já vinha sofrendo desde a época de Jeroboão. Jeroboão foi quem idealizou isso, de que ele poderia escolher qualquer um para ser sacerdote, mudou o lugar da adoração, mudou o sistema de sacrifício, mudou inclusive os dias de celebração. Mas a intenção de Jeroboão era que o povo não fosse para Jerusalém, que estava sob o reinado de Roboão. Porque Jeroboão pensou, se o povo for para Jerusalém, vai voltar o temor de Deus no coração deles, eles vão se voltar para Roboão. Então eu vou criar um meio de adoração aqui para que o povo não faça essa peregrinação. E desde então, você pode ver que os registros no livro dos reis, 1º e 2º reis, toda vez que um rei é mau, diz assim, e seguiu os passos de Jeroboão. Porque Jeroboão incentivou o povo a fazer aquilo que Deus havia proibido. Verso 19. Então, Uzias, que havia sido repreendido pelos sacerdotes, e tinha um incensário na sua mão, para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto
ao altar do incenso. Uzias foi literalmente pego com a mão na botija. Os sacerdotes entraram no templo e Uzias estava com incensário na mão para oferecer ao Senhor. Aquilo foi um escândalo para os sacerdotes. Foi um flagrante ali. Uzias, não faça isso. Deus te chamou para ser rei, não para fazer trabalho de sacerdote. Não preste esse serviço. Você não está autorizado a isso. E o texto diz que ele se indignou. Orgulhoso. Não aceitou. Eu lembrei aqui de Amazias. Toda vez que um coração fica enrijecido pelo orgulho, a pessoa não aceita a repreensão. Lembra de Amazias? O profeta chegou para ele e falou assim: não vá para a batalha. Você chamou de Israel homens, filhos de Belial, rebeldes, mercenários, desobedientes. Deus não está com eles e você não vai vencer essa batalha. Qual foi a resposta de Amazias? Mas quem que te colocou como meu conselheiro? Quem disse a você que eu preciso ouvir suas palavras? Foi e mandou a mensagem a Josafá, dizendo assim: vamos ter um encontro, vamos batalhar. Qual foi o fim dele? Foi derrotado na batalha, foi preso e foi morto. Uzias faz a mesma coisa. Os sacerdotes chegam e dizem assim: Uzias, você não pode fazer isso. Ele fica indignado. Quando alguém é tomado pelo orgulho, ele ouve a palavra de Deus e ele não se quebranta. Ele tenta se auto-justificar, mas espera aí, eu não aceito isso. Por que tem que ser assim? E qual foi a palavra do profeta a Amazias, quando ele endureceu o coração? Ele falou assim: eu vejo que Deus já deliberou contra você. Eu vejo que Deus já então decidiu que você vai ser destruído. Tem pessoas que insistem no erro. Ora, irmãos, errar faz parte da caminhada. Nós pecamos, nós aprendemos e às vezes nós colhemos as consequências, os frutos amargos, das sementes ruins que nós plantamos. Nós temos que lidar com os desdobramentos dos erros que nós cometemos. Isso pode envolver lágrima, vergonha, às vezes tumulto familiar, às vezes uma fragmentação dentro de casa, um rompimento na relação. Às vezes um endividamento. Quantas pessoas, por não ouvirem a direção de Deus, se meteram em circunstâncias financeiras, cartão de crédito, limite de banco, e depois fica anos e anos endividado. Por quê? Porque não tinha sabedoria, porque não tinha compreensão, porque não tinha os pés no chão, porque não tinha direção de Deus. Às vezes nós ficamos orgulhosos e a gente pensa assim: não, eu vou fazer do meu jeito, eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. E nós endurecemos o coração e ouvimos a palavra de Deus dizendo: não é assim, não faça dessa maneira, muda um pouquinho as suas atitudes, abandona determinadas práticas, corrija seus caminhos, e nós ficamos insistindo em fazer aquilo que é errado. Só que há um momento que a gente pensa assim, que Deus é tolerante com os nossos erros. Irmãos, às vezes a tolerância de Deus pode ser um sinal de que Deus já deliberou enrijecer, endurecer o nosso coração. E a gente tem que vigiar muito com respeito a isso. E tomar muito cuidado. E Uzias aqui se indignou contra os sacerdotes. Deus deu um sinal para ele. A lepra apareceu na testa de Uzias. Eu sei que quando eu falo lepra, a gente pensa em hanseníase, né? Mas aqui não é necessário, necessariamente a hanseníase. Era qualquer doença grave de pele, né? Não existe uma definição para as patologias na linguagem do Antigo Testamento assim. Mas era uma palavra que denotava um sinal visível, uma dermatite muito agressiva, uma ferida, né? Imagina, se você tem uma alergia. Eu fiz uma queimadura, fui fazer. Baiano inventa essas coisas, né? Comprei. Fui fazer torresmo, coloquei na panela de pressão sem a borracha. E aí eu falei: nossa, Patrícia, vai queimar o meu torresmo, né? E em vez de fazer assim com a panela, eu fiz assim, esqueci que estava sem a borracha, voou óleo. E toda vez que eu vou conversar com os irmãos, eu falei: essa mancha na mão aí, pastor, esse sinal. Isso aqui não é sinal de rejeição de Deus não, tá? Mas para Uzias, apareceu uma mancha na testa dele na hora.
E eles então perceberam que Deus, já com um símbolo vívido de impureza, que Deus havia rejeitado, era uma espécie de ruptura com a santidade de Deus. E o verso 20 diz assim, então, começa o seu declínio. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Aqui, irmãos, começa uma fase extremamente dolorosa na vida de Uzias. Um homem que se sentava no trono, um homem que quando falava as pessoas admiravam o seu discurso, um homem extremamente estrategista, inteligente, bom gestor, um homem que tinha a aprovação de Deus, agora é visto como alguém rejeitado pelo próprio Deus. Qual a consequência do coração orgulhoso dele? Bom, primeiro, Deus não só o proibiu de praticar o exercício religioso, agora Deus o proibiu do exercício público. Ele não conseguia mais ser rei. Deus o colocou no isolamento social. Essa palavra assusta. Pelo amor de Deus, pastor, não fala de isolamento social. Parece que Deus está punindo todo mundo com isolamento social. Porque nós precisamos de gente. Nós precisamos nos relacionar. Não é? O isolamento é uma coisa terrível. Não à toa, os criminosos são isolados numa cela. É que agora tem muita gente dentro de uma cela só, mas a ideia é isolar da sociedade, porque o isolamento é uma punição. A pandemia puniu a sociedade, puniu a humanidade, porque afastou as pessoas dos seus familiares, fez uma ruptura nas relações. E Uzias, ele é afastado do convívio social. Ele perde a administração e agora ele precisa passar a administração para alguém. Ele precisa passar para uma espécie de corregedor. É um magistrado que vai fiscalizar agora toda a jurisdição dele. E ele passa o controle do templo e o controle do Estado para Jotão. Jotão, em nome de Uzias, agora começa a exercer o domínio. Vocês perceberam a humilhação que Uzias passa? O povo não quer mais ver Uzias. Não queremos que o orgulho vá ganhando espaço, de modo que a gente não se arrepende mais dos erros que comete. A tendência é que Deus também nos rejeite. Isso é muito sério. É muito sério. Então nós temos que pedir a Deus que nos dê humildade, que sensibilize o nosso coração e que nos livre das amarras do nosso próprio coração. Porque Ele nos enlaça. Você já viu aquele peão que ele corre atrás do bezerro, né? E ele tem um laço assim, ele joga e ainda enlaça o bezerro. O nosso coração está o tempo todo tentando fazer isso com a gente. Jogando um laço, enlaçar a gente para que a gente viva no pecado. Tome muito cuidado com os desejos do seu coração. Muito cuidado. Tem gente que fala assim, eu tenho uma palavra aqui que eu senti no meu coração. Quando fala assim, me dá aquele frio na espinha, né? Porque o coração é enganoso. Eu prefiro a palavra aqui, registrada nas Escrituras. Esse negócio de, fala o que está no seu coração. Já viu aquela pessoa que vai discutir a relação, marido e mulher, fala aí tudo que está no seu coração. Quando você vai fazer uma terapia, o terapeuta olha e fala mesmo, revela aí o seu coração, misericórdia, né? For falar tudo que está no coração, o coração é terrível. Nós temos que vigiar. Então, o último estágio, sua morte e o seu legado. Verso 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Olha que triste. Um homem com tanto prestígio foi punido por Deus e ele carregou esse sofrimento até o dia da sua morte. Quantas pessoas que tiveram oportunidades maravilhosas na vida, ignoraram as oportunidades, ignoraram o chamado de Deus, fizeram pouco caso e levam para a sepultura a vergonha e levam para a sepultura um testemunho ruim de quem não amou a Deus, não obedeceu a Deus, como aquele rei mau
foi sem deixar saudades. E nós precisamos muito pensar nisso. Verso 23. E dormiu Uzias com seus pais. Uzias morreu. E o que o povo disse? Leproso é. Eu espero, irmãos, quando eu partir dessa existência, que as pessoas tenham pelo menos uma palavra agradável para falar sobre minha vida, meu testemunho. E assim também com cada um de nós. Aqueles que já partiram, né? Nós lembramos, acho que ontem estava conversando sobre o saudoso pastor Milton Vicente. 6 anos. Passa ou não passa rápido? Eu vi a foto de 2014, do culto de consagração, que eu estava aqui. Eu e a Patrícia. Eu pesando 62 quilos, hoje 74. A Patrícia também magrinha, mas o peso dela eu não revelo. Proibido. Ela falou que 2 coisas que eu não posso falar no púlpito, é o peso e que ela usa chapinha. Mas aí quando eu falo que ela não usa chapinha, já revela que ela usa chapinha, né? Eu estou falando isso porque ela não está aqui. Mas, como passa? E eu estava comentando ontem, e a gente lembra do pastor Milton, como um homem que amava a exposição da palavra de Deus. Alguns pastores já partiram, deixando um mau testemunho. Infelizmente, deixando um péssimo legado. Eu já ouvi testemunho de pessoas que depois da sua morte, e eu tenho isso na minha própria família, uma pessoa muito próxima, que depois que morreu, no dia do velório apareceram mais 2 mulheres que eram amantes. Acreditam nisso? Uma situação extremamente vexatória. Elas queriam também alguma coisa que o falecido tenha deixado de recurso financeiro. Às vezes, depois da morte é que se sabe da podridão. Nós precisamos pensar no nosso testemunho. Concluo então com 2 Crônicas 26, 22. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Uzias foi um homem que marcou a nação. Foi um homem que Deus usou muito na nação de Judá. Foi uma grande referência, mas também deixou um legado de desobediência e de um coração orgulhoso. Que Deus nos use, que Deus nos dê capacidade, que Deus nos direcione para que nós tenhamos ouvidos para a sua palavra e que tenhamos um coração disposto a obedecê-lo e que Ele nos guarde, para que a gente não seja orgulhoso ao ponto de resistir à sua voz, insistindo em fazer aquilo que Ele reprova, porque nós também deixaremos um legado. Se for um bom legado, nós seremos lembrados de uma maneira honrosa. Se o legado for ruim, talvez sejamos lembrados como Uzias, leproso é. Que não seja essa a lembrança, né? Que a próxima geração tenha de nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Eu quero convidá-lo a ficar em pé. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós invocamos o Teu nome. Nessa noite, com uma reflexão sobre a vida do rei Uzias. E pensando na perspectiva do orgulho, meu Deus, quantas vezes nós somos desobedientes a Ti. Quantas atitudes nós temos, quantas vezes praticamos certas coisas que vêm da mesquinhez do nosso coração. Quantas vezes nós somos indiferentes ao Teu chamado, fazemos pouco caso da nossa vocação, dos dons, dos talentos que o Senhor nos deu e procuramos viver apenas para satisfazer os nossos desejos. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor nessa noite. Nós precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos ajude, para que tenhamos uma vida que glorifique ao Teu nome. Nós não sabemos, ó Deus, quanto tempo ainda de vida nós temos. Mas o que nós desejamos é viver esse restante da nossa vida de uma maneira honrosa, de uma maneira digna, de uma maneira obediente ao Senhor, para que no dia em que o Senhor nos chamar, a nossa família,
os enlutados, mesmo com lágrimas nos olhos, chorem com lembranças boas de que nós fomos piedosos, de que nós éramos pessoas que amavam a Deus, que nós tenhamos, ó Deus, o cuidado de viver corretamente para deixarmos um bom legado aos nossos filhos. Esse é o desejo do nosso coração. Nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos, a comida, a bebida, o que vestir, o Senhor vai nos dar. O Senhor vai cuidar de nós. O que nós não podemos é vender a nossa alma pela bacia das 30 moedas como fez Judas. Ah, Deus, isso nós não queremos. Nós não queremos deixar de servir ao Senhor em troca do vil metal. Nós não queremos deixar os caminhos do Senhor em troca dos prazeres momentâneos, em busca da imoralidade, ou aprisionados em vícios, em práticas que desagradam ao Senhor. Nós queremos ter uma experiência profunda. Nós queremos conhecer o Senhor de verdade. Nós queremos ser profundamente tocados pelo Teu Espírito e cheios da Tua graça. Nós queremos, ó Deus, exalar em nós o cheiro de Cristo. Nós queremos ter uma vida que brilhe no meio das trevas. Nós queremos ter um testemunho que possa reluzir neste mundo tão imoral. Nós queremos que Cristo seja forjado em nós, no nosso caráter, na nossa vida familiar, profissional, em tudo, em todos os lugares, aonde formos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aonde colocarmos as nossas mãos. Nós queremos dar testemunho de Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. Sabemos que os tempos são difíceis e virão tempos mais difíceis ainda. E a Tua palavra diz que por aumentar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Que nós sejamos guardados deste período tão difícil que a igreja terá que passar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.